Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois, furiosos, se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. Revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. O Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história,
revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 O Senhor Deus diz: assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo, é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Ouçamos a boa nova. Portanto, se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Graças sejam dadas a Deus
porque em Cristo Jesus somos perdoados. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Santo e gracioso Deus, por meio do Teu Espírito e da leitura da Tua Palavra, dá-nos sabedoria para Te perceber, diligência para Te buscar, olhos para Te contemplar, coração para meditar em Ti e vida para Te proclamar. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Esté, e novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esté: qual é o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo. Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Esté: quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Esté. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Então, enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim, a raiva do rei se acalmou. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto os de perto como os de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres.
Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade, e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda a certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou: Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali, os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali, os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali, os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O texto da nossa reflexão de hoje aparece imediatamente depois do texto em que os discípulos estavam discutindo quem deles seria o maior ou o mais importante. E, portanto, algumas coisas que apareceram no texto anterior vão agora ficar mais evidenciadas e ainda mais a maneira como Jesus
ensina os seus discípulos sobre o que significa participar na vida do reino de Deus. É a partir dessa ideia de quem era mais importante que nós precisamos entender o versículo 38. No versículo 38, João ainda está com a cabeça de alguém que se julga diferenciado, como alguém que é melhor do que os que não seguem a Jesus e que não estão fazendo parte do rol dos seus discípulos mais próximos. Veja que no texto ele diz que aqueles que faziam exorcismo não seguiam com eles, ou seja, não faziam parte do rol dos discípulos de Jesus. E por isso, para ele, eles não estavam autorizados a agirem dessa maneira. João chega a dizer que proibiu aquelas pessoas de fazerem exorcismo em nome de Jesus, porque ele não andava, ou porque eles não andavam com eles que eram os discípulos mais próximos. No versículo 39, nós encontramos a resposta de Jesus. E Jesus afirma: não os proíbam. E com essa resposta, Jesus revela uma abertura para com as pessoas que, mesmo crendo nele e fazendo o bem a outros, não o seguem estritamente, ao não fazer parte do seu grupo mais restrito. O que Jesus está deixando claro aqui é que o seu nome não é monopólio da comunidade, não é monopólio dos seus discípulos mais próximos. E isso vai ficar ainda mais evidente na expressão que Jesus usa no versículo 40, quando ele diz: quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, Jesus não é exclusivista e nem quer criar nenhum tipo de padronização para os seus seguidores. E essa compreensão mais ampla de quem faz parte do reino de Deus vai aparecer depois de muito tempo com um teólogo alemão chamado Paul Tillich, que chama isso de princípio protestante, ou seja, afirma que o serviço a Deus, a compreensão de que fazemos parte do reino de Deus, não está restrita a uma igreja, a uma denominação ou mesmo a um grupo de igrejas, mas está presente entre todos os que creem. Nas palavras de Tillich, nós temos uma versão um pouco mais simplificada daquilo que Jesus havia dito nesse texto. Aqueles que são por nós, aqueles que estão agindo de maneira alinhada com os valores do reino, fazem parte e não estão contra nós. Essa tolerância de Jesus mostra que a sua maneira de trabalhar e principalmente a maneira de falar a respeito do reino é muito mais ampla e muito mais tolerante do que muitos dos que hoje se identificam como seus seguidores e que exigem que os outros pensem como eles, ajam como eles e façam tudo dentro daquilo que eles julgam ser o certo, o correto. Jesus era muito mais aberto, muito mais tolerante do que os seus seguidores, tanto da época como principalmente da igreja da atualidade. E isso vai ficar ainda mais evidente quando nós chegamos no versículo 41, que dá a entender que quem está fazendo algo pelo outro, mesmo não sendo cristão, porque não haveria nenhuma necessidade da referência a alguém que faz por um cristão, a não ser que fosse alguém que não fosse cristão, mas mesmo assim, quando alguém faz algo pelo outro, mesmo não sendo cristão, está em sintonia com as práticas do reino de Deus. O objetivo de Jesus é continuar ensinando os seus discípulos, como já vinha fazendo no texto anterior e como aqui também vai continuar demonstrando por meio de exemplos, por meio de afirmações pontuais, aquilo que eles deviam aprender para que pudessem ter e viver em sintonia com esses valores do reino de Deus que Jesus está pregando. Em outras palavras, o que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos é que o serviço ao outro faz parte da vida daquele que está no reino de Deus. E aí então chegamos no versículo 42, que alerta para o cuidado para que não se torne pedra de tropeço para os pequenos que creem. E Jesus aqui retoma a ideia da criança como alvo da sua predileção por ser a última,
como vimos no texto imediatamente anterior a esse que nós estamos lendo hoje, e que demonstra que mesmo sendo a última, é primeira no reino de Deus. E esse versículo aponta para a necessidade do cuidado, porque escandalizar um pequeno seria desviá-lo da graça de Deus. E isso é algo que jamais pode estar presente na vida daquele que faz parte do reino de Deus. Não existe coisa pior do que se tornar pedra de tropeço para os pequenos que creem. Para explicar a gravidade dessa atitude de escandalizar os pequenos, Jesus vai usar aí, dos versículos 43 até o 48, metáforas que são bastante duras. A afirmação de Jesus é bastante clara. É melhor entrar no reino de Deus maneta, perneta ou com um olho só do que sofrer no inferno. Esse inferno é a Geena, expressão grega que significava o lugar fora de Jerusalém, onde se depositavam o lixo, onde também se depositavam corpos moribundos e principalmente os abortados. A referência aqui é a Geena, a esse lixão que ficava fora de Jerusalém. E nesse lugar tenebroso, o fogo não apaga e nem o verme morre. Você pode imaginar uma imagem mais terrível do que essa? Ela foi muito explorada, essa imagem da Geena, do inferno como descrito aqui, na história do inferno da literatura ocidental. Mas aqui é preciso perceber que nós temos que recuperar a tradição de Jesus mais uma vez. Do que Jesus está falando não é sobre o inferno necessariamente, ele não está apontando essa situação para criar medo nos seus seguidores, mas pelo contrário, é dos pequeninos que se trata, é das pessoas simples que nele creem que nós devemos falar aqui nesse texto. São essas pessoas que não podemos escandalizar. E é muito interessante percebermos como nos nossos dias são justamente os pequenos, aqueles que não têm importância, que são colocados à margem da igreja, que são dispensáveis, que são pessoas que muitas vezes nem devem participar da vida da igreja, porque, na opinião de muita gente, são pessoas irrelevantes. E com essas afirmações, Jesus está em sintonia também com aquilo que tinha afirmado para os seus discípulos no texto anterior, quando ele disse que o maior no reino de Deus seria os pequenos, seriam aqueles que o serviam. E que aquela mentalidade dos seus discípulos de acharem que eram importantes ou que podiam considerar-se superiores aos outros, simplesmente porque eram seguidores de Jesus, que aqui Jesus inverte então essa lógica, demonstrando que no reino de Deus as coisas não funcionam desta maneira. Chegamos então aos dois últimos versículos, 49 e 50, que falam do fogo e do sal. O fogo como aquele que purifica e o sal que na tradição judaica era uma referência à Torá, ou seja, à lei, e a palavra que dá gosto à vida no relacionamento humano que se baseia na justiça. E portanto, ter sal aqui é seguir os mandamentos de Deus, é vivê-los com cuidado e principalmente vivê-los no serviço ao outro, começando necessariamente pelos mais necessitados de apoio e de justiça. E de novo fica claro que Jesus está falando agora da parte prática do serviço ao outro. O fogo e o sal servem aqui como uma analogia para deixar claro que é preciso viver em obediência a Deus, mas sempre visando o serviço, principalmente aos pequeninos, que jamais devem ser escandalizados. E podemos concluir a nossa meditação apontando que a intenção em todo o trecho que nós lemos hoje foi a de contradizer a discussão estéril entre os discípulos sobre quem era o maior entre eles, quem era o mais importante entre eles. Jesus, com esses ensinamentos que nós vimos hoje,
põe por terra todo esse debate que os discípulos estavam discutindo e estavam levando adiante. O que importa para Jesus é o serviço, e o serviço colocado em prática. O que importa para Jesus é reconhecer que o reino de Deus se faz presente a partir de crianças, de pessoas que são desimportantes, as quais não podem ser escandalizadas em hipótese alguma. Quem quer seguir a Jesus questiona a sociedade que despreza as pessoas simples, que despreza os pequeninos, que despreza os frágeis, que despreza os analfabetos, que despreza as pessoas com deficiências. Mãos, pés e olhos de quem segue Jesus estão prontos para outras ações, ações que dignificam as pessoas, que as conduzem por caminhos justos, que libertam e que curam. Que o texto de hoje nos desafie a colocar em prática o serviço ao outro. Que o texto de hoje nos desafie a não sermos pedra de tropeço para os pequenos que creem. Que o texto de hoje nos desafie a usarmos nossas mãos, nossos pés e nossos olhos em sintonia com os valores do reino, porque só assim estaremos vivendo de maneira que agrada a Deus. Que Deus possa abençoar aos irmãos, que Deus possa abençoar as irmãs. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Recebei a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.